O senador Eduardo Girão concedeu entrevista à TV Senado quando falou de sua candidatura à presidência do Senado e da profunda necessidade de derrotar a candidatura de Rodrigo Pacheco para o bem do Brasil. O senador afirmou: chegou a hora do Senado se aproximar da população brasileira, porque hoje está apartado. O senador Eduardo Girão relatou que, em suas conversas com cidadãos, percebe que estão decepcionados com o Senado. Ele disse: vejo uma frustração dos brasileiros com esta casa, que é importantíssima para a República, que é a casa revisora, e que tem tudo para resgatar a liberdade que foi tirada por decisões equivocadas, abusivas, de alguns ministros dos nossos tribunais superiores. Nós temos hoje jornalistas que não têm mais rede social, foram bloqueadas, os passaportes retidos, empreendedores. Temos também artistas, religiosos e até parlamentares. Onde é que nós vamos parar? Então eu noto o brasileiro cabisbaixo, triste e com medo. Então chegou a hora do Senado se levantar e mostrar para a sociedade que ele pode ser a última trincheira. O senador disse: a sociedade está muito incomodada com pedidos de impeachment que são engavetados. São mais de 60 pedidos e que nós, diferente dos guardiões da Constituição, nós vamos dar o devido processo legal. Porque cabe ao Senado investigar isso. Cabe ao Senado fazer certos tipos de investigações e fica muito estranho estar sempre engavetando sistematicamente. Ele acrescentou: meu interesse é realmente de passar a limpo o Brasil e tenho certeza de que é possível. A campanha de reeleição do senador Rodrigo Pacheco encontra forte rejeição popular, já que, sob seu comando, o Senado manteve uma postura subserviente em relação ao Supremo Tribunal Federal e ignorou o sofrimento da população, que pedia ajuda aos senadores. Sob o comando de Pacheco, o Senado sofreu uma intensa paralisia. Comissões deixaram de funcionar e o plenário também muitas vezes não era convocado. O exemplo mais emblemático foi a Comissão de Constituição e Justiça, que, presidida pelo ex-presidente da Casa, Davi Alcolumbre, virtualmente não funcionou, impedindo o andamento de incontáveis projetos dos senadores. Devido à altíssima rejeição do presidente da Casa, um placar foi organizado para que os senadores possam manifestar sua intenção de voto e esclarecer aos cidadãos se votarão contra a reeleição de Pacheco. Uma petição na qual os cidadãos podem se manifestar contra a reeleição de Pacheco já ultrapassou a marca de 650 mil assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador,
senador. Quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa. Quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República. Censura de veículos de imprensa de cidadãos e de parlamentares. Bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares. Buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos. Intervenções no comando de partido político. Prisões em massa sob alegações descabidas. Multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há quase 19 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olha, trata-se da eleição mais importante, eu não tenho dúvida, da história do Senado Federal. Daqui a 2 dias, quarta-feira, nós vamos decidir se o Senado vai continuar a ser, infelizmente, um puxadinho do STF e também do governo Lula, ou se ele vai ter a independência para ser forte, para realmente barrar eventuais abusos e devaneios do atual governo. É fundamental que a sociedade participe. Eu sou candidato, tem outros 2 candidatos, o senador Rodrigo Pacheco, que busca a reeleição, e o senador eleito Rogério Marinho. Eu já estou aqui há 4 anos, né? Inclusive tentei ser presidente daquela CPI da Covid, para que a gente tivesse uma investigação, tanto no governo federal, como também nos bilhões enviados aqui de Brasília para estados e municípios. Blindaram, naquela época, os governadores. O meu objetivo é transparência, meu objetivo é democracia, né? Fazer com que cada senador possa colocar um projeto, pelo menos no plenário. Eu vou pautar como presidente, né? Isso aí é respeito a quem nos colocou aqui. Então, também vou rever essa questão de privilégio. Você sabe que os senadores têm direito a aposentadoria especial, certa feita, tem também questão com relação ao auxílio moradia, apartamento funcional, salários de plano de saúde vitalício. Tudo isso não condiz com a realidade da população. Então eu quero rever com muito diálogo, serenidade, mas chegou a hora do Senado se aproximar da população brasileira, porque hoje está apartado. Eu viajo muito pelo Brasil, né, e converso com as pessoas, seja de direita, de esquerda, de centro, contra governo, a favor de governo, e eu vejo uma frustração dos brasileiros com essa casa que é importantíssima para a República, que é a casa revisora, né, e que tem tudo para resgatar a liberdade que foi tirada por decisões equivocadas, abusivas de alguns ministros dos nossos tribunais superiores. Nós temos hoje jornalistas que não têm mais rede social, que foram bloqueadas, os passaportes retidos, né? Empreendedores, temos também artistas, religiosos e até parlamentares. Onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Então eu noto o brasileiro cabisbaixo, assim, triste e com medo. Então chegou a hora do Senado se levantar.
e mostrar para a sociedade que ele pode ser a última trincheira, porque nós somos hoje, a última trincheira para o equilíbrio da República entre os poderes. Então isso vai ser muito saudável para o Brasil e eu aproveito a ótima audiência da TV Senado para convocar os brasileiros que de forma respeitosa, ordeira, pacífica, converse com seus representantes, para que a gente tenha transparência nessa votação que vai ter depois de amanhã. O voto seja aberto. Foi assim que a gente conseguiu mudanças importantes, renovação nessa casa. Então, é fundamental que a população entenda a gravidade dessa eleição e chega de personalismo, chega de brigas políticas. O Rodrigo Pacheco, todo mundo sabe, é apoiado pelo Lula, que está fazendo campanha. Inclusive, saiu matérias também de que ministros do Supremo estariam ligando para senadores pedindo voto para o Pacheco. Isso é gravíssimo. O senador Rogério Marinho, eleito, é apoiado pelo Bolsonaro, pelo ex-presidente. Eu acho que nós não precisamos de terceiro turno. O Senado tem que estar fora disso. O Senado tem que ser independente, altivo, para que se possa ser uma casa de equilíbrio, de serenidade no meio desse caos institucional que virou o Brasil. Quais seriam as pautas, o senhor como presidente, quais seriam as pautas que não entraram, né, para serem tratadas e que o senhor gostaria de ver os senadores tratando? Olha, a sociedade, de forma legítima, está muito incomodada, por exemplo, com pedidos de impeachment que são engavetados. São mais de 60 pedidos de impeachment e que nós, diferente do que acontece hoje a partir dos guardiões da Constituição, nós vamos dar o devido processo legal, né? Porque cabe ao Senado investigar isso. CPIs, como a Lava Toga, CPI das ONGs, do senador Plínio Valério, né? A CPI do narcotráfico, que é minha. Então, cabe ao Senado fazer certos tipos de investigações e fica muito estranho estar sempre engavetando, sistematicamente, não votando isso, não abrindo isso. Então, o meu interesse é realmente de passar limpo o Brasil, né? E tenho certeza que é possível. Também tenho convicção das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor, no limite das minhas forças, para fazer um bom trabalho como presidente do Senado. Não deixar ter retrocessos em reformas importantes, como a questão da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, e também avançar em outras reformas que não foram feitas, como a questão da reforma tributária, reforma política, reforma do judiciário e administrativo. Tudo isso é importante para esse país fantástico que é o nosso, o Brasil, decolar e ser protagonista no mundo inteiro. Mas para isso, o Senado precisa estar forte, o Senado precisa ser independente. E nós contamos muito com a mobilização dos brasileiros nessa decisão que vai impactar para o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos.